Essa é a primeira vez que eu tô fazendo uma live enquanto eu tô no meio da rua. Torcer pra não ser atropelado, né? Porque ser atropelado é ruim. Mas vamos lá. A Arábia Saudita. Gente, o dia em Goiás está muito iluminado. Então tá difícil até de ler qualquer comentário se aparecer alguém para comentar, porque muita luz. Não é tão grande assim, porque, bom, enfim, é um deserto, né, em sua maior parte. Não que a Arábia Saudita seja totalmente desértica, não. Você tem áreas de clima mediterrâneo, você tem manguezais no litoral, você tem a famosa floresta de Zimbro nas montanhas junto ao Iêmen e ao Omã, né? Tem áreas montanhosas. A Arábia Saudita tem regiões acima de 3.000 metros, certo? Tem regiões vulcânicas, é um país diverso. É claro que, de modo geral, o Rub al Khali, deserto silencioso, vamos colocar assim, que ocupa uns 2/3 da área do país, ele é o principal elemento da paisagem saudita e do imaginário que as pessoas têm da Arábia Saudita. Mas reitero, o país não é somente um grande deserto, ainda que o deserto predomine, certo? E é claro que esse foi um elemento que sempre influenciou a maneira como as coisas se desenrolaram ao longo da história do país, que inclusive é muito antiga. Esse é outro ponto que a gente vai falar aqui. O reino da Arábia Saudita é uma construção do início do século XX, conseguida após a independência do Império Otomano e a junção pela família Saúde de dois principados, vamos dizer assim, Hejaz e Najd, certo? Os Saúdes unificaram o Hejaz, que é uma área predominantemente, quase que exclusivamente sunita ao sul, em torno de Meca e Medina, com Najd, que é uma área com uma grande minoria xiita ao norte. Então, Hejaz era ligado ao Mar Vermelho, Najd e o Golfo Pérsico. Então, Najd mais xiita, Hejaz mais sunita. Mas foi unificado sobre esse domínio sunita salafita, certo? Então, uma aliança de beduínos, tendo Saúde como chefe, com apoio inglês, está naquele filme Lawrence da Arábia, com apoio inglês, britânico, né? Toma a Arábia Saudita do Império Otomano, se liberta do Império Otomano. A Arábia Saudita, como a gente já disse, é um dos poucos países asiáticos que nunca foram dominados por potências ocidentais. A Arábia Saudita, Tailândia, China e esqueci qual país, que nunca foi dominado por potências ocidentais. Na verdade, nesse planeta, é um dos 4 países que nunca foi colonizado por potências europeias. Então, foram dominados pelos otomanos, mas os otomanos não são europeus, né? Conforme a gente sabe, são asiáticos. De toda forma, ainda que muita gente simplifique a Arábia Saudita, a questão do petróleo, e claro, isso influencia, tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, e é o maior produtor e o maior exportador de petróleo do mundo, é claro que isso importa, certo? E a Arábia Saudita mantém essa posição há quase 100 anos, quase um século, sendo o maior produtor e exportador mundial de petróleo. Então é óbvio que ela acumulou uma riqueza extraordinária, certo? Uma riqueza extraordinária, a Aramco, certo? E essa riqueza extraordinária, ela tem importância geopolítica. Por isso que, do ponto de vista geopolítico, a Arábia Saudita é o país mais importante do Oriente Médio, superando inclusive o Irã. Por quê? Ainda que o Irã seja a maior potência industrial, então vamos esclarecer as coisas aqui no Oriente Médio. São 4 países, digamos, mais poderosos do que os outros. A maior potência econômica é a Turquia, que é a 11ª economia do mundo. Um PIB de mais de 3 trilhões de dólares por paridade do poder de compra. Ok. A maior potência industrial, de longe, é o Irã.
que é uma das nações do mundo que mais forma engenheiros. E o Irã é uma potência industrial tão nítida que exporta bens de capital para a Rússia. Por exemplo, turbinas para gasoduto, certo? Tem míssil hipersônico, coisa que só a própria Rússia, a China e a Coreia Popular têm. Então é uma potência tecnológica, uma potência industrial, é o Irã. Por exemplo, incomparável em relação ao Brasil. O Brasil forma... Bom dia, Guilherme! Estamos fazendo a nossa primeira live às custas da Oi, né? Estamos contando com a internet da Oi para a gente chegar lá em casa. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o Brasil forma 23 mil engenheiros por ano. E o Irã forma 237 mil engenheiros. Assim como a produção de cimento mostra o poder da indústria da construção civil de um país, e a produção de ácido sulfúrico mostra o poder industrial de um país, a quantidade de engenheiro mostra a capacidade tecnológica industrial. Então, o Irã está entre os 6 países do planeta que mais produzem engenheiros, e não está entre os 15 mais populosos do mundo. Então, em relação à população, só a Federação Russa produz mais engenheiros. Não, nem a Federação Russa, na verdade, produz tanto engenheiro pelo total da população. Certo? Então, assim, o país é uma potência industrial. Bom, já falamos do Irã, um PIB de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. A Turquia, como a gente já vimos, um PIB superior a 3 trilhões de dólares. A Arábia Saudita é a segunda economia do Oriente Médio, um PIB de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. E a quarta economia, na verdade a terceira, perdão, é o Egito, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. O Egito faz parte do Oriente Médio, inclusive porque tem território na Ásia. Então, a Arábia Saudita é um das quatro potências, repito, do Oriente Médio. Mas por que ela é a mais importante? E não o Irã, que é a maior potência industrial e tecnológica, ou a Turquia, que é a maior potência econômica? Por conta do petróleo, que é um bem de importância geopolítica global indiscutível, e também por conta dos bilhões, provavelmente trilhões de dólares que a Arábia Saudita tem esparramada pelo sistema bancário mundial. Então, a Arábia Saudita, que já vem faturando bilhões e bilhões há 100 anos, colocou esse dinheiro em vários bancos, certo? Ela tem o poder de quebrar o banco que ela quiser no mundo. E, evidentemente, esse poder de quebrar o banco que ela quiser tem importância geopolítica, certo? E aí a gente vai entrar nesse aspecto. A Arábia Saudita é quem decide o destino dos Estados Unidos da América. Vamos explicar com calma. Quando a gente falou sobre os Estados Unidos ontem, nós definimos os Estados Unidos como um mercado expresso politicamente através de um território. Os Estados Unidos não são uma pátria. Os Estados Unidos é um mercado com um território. Certo? E isso são os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos estão atolados numa dívida que ultrapassa, se você juntar a dívida interna, 31 trilhões, a dívida externa, 23 trilhões, o déficit em conta corrente, mais de 20 trilhões, e dívidas outras. Os Estados Unidos tem um total de dívida que fica entre 80 e 100 trilhões de dólares. É impagável, certo? Impagável. Michael Woodson, um economista muito respeitado, disse que uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Então, os Estados Unidos têm uma dívida impagável que, portanto, não será paga. E quando isso ficar claro, já era para os Estados Unidos. Não bastasse isso, o preço dos imóveis nos Estados Unidos, em relação à crise de 2007 e 2008, que somente normalizou a realidade, dobrou. Então, como em 15 anos o preço dos imóveis nos Estados Unidos dobra, se o PIB não dobrou, se a produtividade do trabalho não dobrou? É especulação, portanto, bolha.
Então, já não bastasse ter uma dívida impagável, os Estados Unidos estão em cima de uma enorme bolha imobiliária. Então, estão os dois a 80 km por hora. Uma bolha imobiliária, num momento em que o juro do país, pela primeira vez em décadas, está aumentando, ou seja, né, o imobiliário, o segredo do mercado imobiliário, eu comentei isso. O segredo do mercado imobiliário, e por isso ele sempre produz bolha, é ter um rendimento maior do que o do mercado financeiro. Certo? Ele precisa ter um rendimento maior do que o mercado financeiro, porque senão não é competitivo enquanto investimento. Então, ele cresce muito além do que cresce a economia. O PIB dos Estados Unidos não dobrou nos últimos 15 anos. Na verdade, ele mal aumentou 20%. Então, se o PIB aumentou 20% e a produtividade do trabalho aumentou 30%, como é que os preços dobram? É uma bolha. É uma bolha. Que quando não se estourar, vai quebrar a economia. Só que além dessa bolha, você tem outra muito maior e mais perigosa, que é a bolha da dívida. Mas o que a Arábia Saudita tem a ver com isso tudo? Bom, duas coisas. Primeiro, ela é uma das maiores detentoras dessa dívida, porque é um dos maiores investidores estrangeiros nos Estados Unidos. E segundo, e muitíssimo mais importante, na prática é a Arábia Saudita que decide se o dólar vale ou não vale alguma coisa. Porque no momento em que a Arábia Saudita decidir não vender mais petróleo em dólar, os Estados Unidos acabam. Então a existência dos Estados Unidos, esse mercado-nação, essa pátria do capitalismo, depende hoje da Arábia Saudita vender petróleo em dólar. Se ela decide, ó, não vamos mais aceitar dólar como pagamento para o nosso petróleo, o dólar deixa de ser reserva monetária internacional. O dólar vai valer o que ele de fato vale, que é pouco mais de R$1. E aí, evidentemente, os Estados Unidos quebram. Por quê? Os Estados Unidos importam bem mais de $1 trilhão em mercadorias, porque abriram mão de produzir, né? Ao financiarizar a economia, eles transferiram as indústrias para a China, o Sudeste Asiático, para o Norte do México, abriram mão de indústria para financiarizar a economia. Então eles dependem de bens industriais importados. Se o dólar for reduzido a 1/4 do seu valor, a partir do momento que ele deixar de ser aceito pela Arábia Saudita para comprar petróleo, como os Estados Unidos vão bancar a importação do equivalente a 1,3 trilhões. Se ele perder 1/4 do valor, esse 1,3 vai passar a ser 5,2 trilhões de dólares. Como os Estados Unidos vão bancar uma importação que equivale a 20% do PIB real, por paridade de poder de compra do país. É como se o Brasil, de uma hora para outra, tivesse que importar 800 bilhões de dólares. Isso não vai existir, os Estados Unidos não tem como. Até porque as reservas dos Estados Unidos em moeda estrangeira, que seriam necessários caso o mundo deixasse de aceitar dólares, são só de 30 bilhões. 1/10 das reservas brasileiras. Os Estados Unidos simplesmente não têm reserva em moeda estrangeira para bancar as importações nem por um mês. Eles gastam mais de 100 bilhões de dólares por mês importando. E a reserva deles é de 30 bilhões. Então, em teoria, tudo que os Estados Unidos têm hoje dá para bancar 10 dias de importação. O que eles fariam nos outros 355? Produziriam internamente? Como? Se eles passaram as indústrias tudo para a China. E vocês acham, honestamente, que a China permitiria simplesmente aos Estados Unidos desmontar as indústrias que eles têm lá e mandar de volta por container para os Estados Unidos? Não, isso nunca aconteceria, jamais. As indústrias que os Estados Unidos montaram na China estão lá para sempre, nunca mais vão retornar.
Por mais que os Estados Unidos queiram, a China não vai permitir. Essa é a realidade. Então o futuro dos Estados Unidos depende da boa vontade da Arábia Saudita. Quando o Blinken foi lá encher o saco, semana passada, o Bin Salman fez questão de lembrar isso para ele. Sabe? Primeiro foi uma recepção desrespeitosa. Desrespeitosa. Ele sequer hasteou a bandeira dos Estados Unidos durante o encontro. Compara com a recepção que o presidente Lula teve na Arábia Saudita, a recepção que o Xi Jinping teve na Arábia Saudita, a recepção que o Putin teve na Arábia Saudita, com a maneira como foi recebido o Blinken. Blinken foi recebido como um cachorro. E quando ele começou a querer falar merda, a Arábia Saudita, exato, um déficit comercial imenso, imenso, de muitas centenas de bilhões de dólares. O que faz sentido, Guilherme, porque os Estados Unidos, o que eles exportam? Eles exportam leis. O mundo paga os Estados Unidos para usar marcas americanas, para usar franquia americana. McDonald's paga direito, franchise. Pizza Hut paga direito. Para assistir filmes, para usar personagens de série, filmes americanos, você paga direito. Os Estados Unidos virou um exportador de direitos. Na prática, eles exportam leis. Na prática, eles exportam leis de direito autoral, patente, certo? Merchandising. É isso que os Estados Unidos exportam. Os Estados Unidos não importam mais mercadorias. Qual foi a última vez que você comprou um produto made in USA? Certo? Deve fazer muito tempo. E eu nem sei se esses produtos de fato ainda existem. Perfeito? Nem sei se esses produtos de fato ainda existem. Porque não produz mais. Se eles não têm mais produção interna, depende quase completamente da importação de produtos industriais, como se fosse um paísinho do terceiro mundo dos anos 70, como é que eles vão bancar essas importações das quais eles necessitam? Certo? Como é que eles vão bancar essas importações? Não vão, não tem dinheiro para isso. E agora imagina uma situação em que a Arábia Saudita deixa de aceitar o dólar para vender petróleo e o preço do dólar cai para 1/4 do valor. É o que eu disse. Todo o dinheiro que os Estados Unidos têm em moeda estrangeira sustenta no máximo, os Estados Unidos na prática, receberam ameaça de sanção. Na verdade, explicitamente, o Bin Salman ameaçou sancionar os Estados Unidos. Veja como é que as coisas mudaram. Não foi os Estados Unidos ameaçando levar a democracia para a Arábia Saudita. Foi a Arábia Saudita falando, ó, você espia fino. Porque senão vamos sancionar a economia americana. E o Bin Salman, gente, o Bin Salman, ele tem doutorado. Ele não é um mané qualquer. Ele tem doutorado, ele estudou nos próprios Estados Unidos, estudou na Inglaterra, estudou na Rússia, sabe inglês, sabe russo. Bin Salman é outro nível de governante. Outro nível de governante. Ele sabe o que está fazendo. E sabe o que está falando. E com certeza o Blinken deve ter instado o velho Joe, o sonolento, a tomar cuidado. Porque a bem da verdade, os Estados Unidos só existem economicamente, na verdade eles só existem mesmo. Que se o país entrar em crise, como faz muitos anos que ele não é uma pátria, é só um mercado com território, vai haver guerra civil. E os Estados Unidos vão desmoronar do mesmo jeito que a União Soviética desmoronou. Com sorte, de maneira pacífica.
Mas o processo de balcanização dos Estados Unidos, no meu humilde entender, é inevitável. Até porque, gente, os Estados Unidos nunca passaram disso. Um mercado com território. Nunca passaram de um mercado com território. Como é que você vai justificar a manutenção dos Estados Unidos enquanto país se eles nunca passaram de um mercado? É isso. Quando a crise se abater sobre os Estados Unidos, farinha pouca, meu pirão primeiro. O Texas vai suportar isso? A Califórnia vai querer ficar no mesmo país que o Texas? Nova York vai ficar no mesmo país que o Texas? O sul dos Estados Unidos, o cinturão da Bíblia, os Estados Unidos aceitar dólares como pagamento para o petróleo. E por quanto tempo isso vai continuar acontecendo? Quem vai decidir vai ser o Bin Salman. Por enquanto, ele não aceita, porque ele ainda não é rei, ele é príncipe. Mas a minha previsão é que ele, assim que tiver a oportunidade, né, assim que Allah levar a alma do pai dele, ele se torna rei. E ele não vai se contentar em ser rei, ele vai querer ser califa. Ele vai querer ser califa. Para isso, ele vai ter que fazer com que a Palestina seja livre, para que Jerusalém Oriental volte a fazer parte da Ummah, do mundo árabe e muçulmano. Certo? A única maneira da Palestina voltar a fazer parte da Ummah, como nação independente, é derrotando a entidade sionista no campo de batalha. A única maneira de tornar a Arábia Saudita ainda mais rica e importante no mundo é fazer com que a cunha representada pelo deserto de Negev, pelo Estado de Israel, que separa a Ásia da África, deixe de existir. Certo? Então, isso só vai acontecer quando a entidade sionista for derrotada no campo de batalha. E eu creio fortemente que a Arábia Saudita está inclinada a fazer isso. Por isso que ela fez a paz com o Irã. Ah, e as nuques que Israel tem? Gente, acredite, a Arábia Saudita também tem. Então não vão ser as nuques israelenses que vão dissuadir a Arábia Saudita, não. É muito mais fácil que sejam os drones e os mísseis hipersônicos do novo aliado, o Irã, que resolvam a questão israelense, a questão palestina. A questão palestina não vai ser resolvida na base do diálogo, porque a entidade colonialista, que é o Estado de Israel, foi criada exatamente para levar a distensão, ódio, caos no Oriente Médio. É para isso que o Estado de Israel funciona. Certo? É colonialista, é um ente colonialista, pratica um regime de apartheid contra os palestinos, e cuja função é apenas manter o Oriente Médio instável, os árabes inimigos entre si. Só que agora está acabando, graças à paz entre a Arábia Saudita e o Irã. É claro que essa paz interessa muito à China. É claro que essa paz ajuda os interesses do Irã a prevalecerem, principalmente porque o que eles querem é simples. Jerusalém Oriental livre, para que a mesquita de Al-Aqsa possa ser visitada por todos os muçulmanos. Mas é isso que a Arábia Saudita também quer. E se a Arábia Saudita já controla Meca e Medina, a cereja do bolo seria controlar também Jerusalém Oriental, como uma espécie de prefeitura autônoma dentro da entidade sionista, que é provavelmente o que vai acontecer. Então, para isso, ela está disposta a ir à guerra? Sim. Ela tem meios para ir à guerra? Tem demais da conta. Ela tem coragem? Não, é o que não falta do Bin Salman. É audácia. Só ainda não tem o poder formal. Mas isso vai acabar acontecendo. Mais cedo ou mais tarde. Provavelmente mais cedo. E, enquanto isso, o inteligentíssimo Dr. Mohammed bin Salman, futuro rei, atual príncipe e provavelmente futuro califa, já está preparando as suas peças no tabuleiro. O destino do Estado de Israel está selado. E com ele o destino dos Estados Unidos. Certo? Vai ser pouca coisa diferente do padre do balão ou dos bilionários do submarino. Mas ambas foram escolhas. Subir no balão foi escolha. Descer com o submarino foi escolha. E tratar os árabes como cachorros e os muçulmanos como subgente também foi uma escolha do Ocidente e dos Estados Unidos. A hora do pagamento está chegando. E o cobrador vai ser o Bin Salman.
nós teremos um ano de 2022 e, sobretudo, um de 2023 e mais ainda, tivemos em 2022 e mais ainda, um de 2024 muito interessante. Esse triênio 2022, 2023, 2024 vai ser mais importante para a história do mundo do que a Revolução Francesa de 1789. Porque vai representar o fim do poder do Ocidente, do capitalismo e dos Estados Unidos numa tacada só. E muito provavelmente o grande líder para que tudo isso aconteça, mais que o Xi Jinping, mais que o Putin, vai ser o Bin Salman. Pode não ser o homem que o mundo quer, mas certamente é o homem que o mundo precisa. A nós cabe aguardar, ok? Tenham um ótimo dia e até hoje à noite, 20h30, na nossa live.